Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, meus amores, eu espero que sim. Como vocês podem ver, o nosso vídeo de hoje é de história, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje nós iremos falar sobre a chegada dos portugueses ao litoral brasileiro. Então, vamos lá. No ano de 1500, um novo povo chegou ao território que hoje se chama Brasil, né? Chegou um novo povo. Que novo povo foi esse? Isso mesmo. Desculpa. Os portugueses, né? A frota portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, né? Partiu de Lisboa, né? E veio para a América, não é mesmo? Eles vieram de um lugar muito distante. Que lugar era esse? A Europa, né? Era um continente que ficava localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era um mar um pouco conhecido, não é mesmo? Então, como que a gente sabe de todo esse contexto, de toda a história, né, do Brasil, né, de toda a história que aconteceu, do que ocorreu, né, na época que os portugueses vieram, né, para o Brasil? Como que a gente sabe desse contexto histórico? Através, né, de um documento muito importante. Esse documento é a carta, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, né, o escrivão que veio junto com a tropa de Cabral para o Brasil, né, e chegando aqui ele fez toda a narrativa, né, tudo que ele encontrou, de como eram os índios, né, como que eles eram, né, de peles, né, como que era a pele dele, as pinturas no rosto, com poucas vestimentas, não é mesmo? Como que era a cultura deles, como que eles viviam, como que era a conexão deles com a natureza, né? Então, os acessórios que os índios usavam na cabeça, né? Os cocás, a boca, né? Aqueles ossos que eles usavam enfiados, né? Na boca dele. Então, tudo isso, toda essa descrição, né? Sobre os indígenas, o Pero Vaz de Caminha, né? Fez a carta e relatando tudinho, como que eram as terras, que a terra, né, era muito fértil, que aqui tinha uma vegetação, né, nativa muito grande, né? Então, assim, nessa carta, né, que ele fez, ele enviou ela lá para Portugal, pro rei de Portugal, né? Naquela época, Dom Manuel I, aí ele enviou essa carta lá para ele, né? E quando Dom Manuel pegou essa carta, leu, ficou super interessado no que havia escrito nela, né? Porque Pero Vaz de Caminha fez todo detalhadamente, tudo de bom que ele encontrou aqui no litoral brasileiro, né? Ele relatou lá na carta, então o rei de Portugal, né, ficou assim muito interessado. Aí começou a criar já o quê? Estratégias de como que ele ia, o que ele ia fazer, quando que ele ia vir, quando que as embarcações iam vir para o Brasil, para começar a explorar as riquezas do litoral brasileiro, né? Que naquela época, né, essa riqueza, né, que ele começou, a primeira riqueza que eles começaram a explorar foi qual? O pau-brasil, não é mesmo? Então, como que eles chegaram até aqui no litoral brasileiro? Nós sabemos, né, que naquela época, né, não existiam os meios de transporte, né, e que existem hoje, né, aviões, barca motor, né, então nada disso existia, né? Carros também, ônibus, metrô, né? Não existia nada disso. Então, como que eles chegaram? Como que eles saíram lá da Europa, atravessou todo o Oceano Atlântico, né? Para chegar aqui no litoral brasileiro? Como que eles fizeram essa viagem? Bom, eles usavam embarcações. Como que eram essas embarcações? Eram barcos, né? Barcos movidos pela força do vento, tá? Então, assim, eles faziam a viagem, não é mesmo? Pelo mar. Então eles usavam o quê? As embarcações movidas pela força do vento. E durante essa viagem, né, que eles enfrentaram, foram muitos e muitos dias de viagem pelo Oceano Atlântico, né? E durante essa viagem, né, longa que eles fizeram, eles passaram por muita dificuldade. Exemplo, frio, fome, né, perigos em alto mar, né, muito vento, muita ventania, ondas gigantes, né? Então eles sofreram, essa viagem deles foi muito sofrida, né, para que eles conseguissem realmente chegar aqui no litoral brasileiro e começar, né, a explorar as terras brasileiras. No século XV, a Europa tinha grande interesse em produtos que vinham lá do Oriente, né, de uma região conhecida como as Índias. Que produtos eram esses?
eram as especiarias, tá? E o que eram essas especiarias? Eram essas plantas, né? Esses temperos, né? Que usavam, né, naquela época, né? E ainda usam hoje. Só que qual é a diferença? Para que eles usavam naquela época e para que se usa hoje? Naquela época, como nós sabemos, não existia geladeira, não existia refrigeradores, né? Freezers para congelar os alimentos, carnes, etc. O que eles usavam então? Usavam essas especiarias, né? Então elas eram muito importantes, né? Então, usavam para quê? Para conservar os alimentos, né? Para não perder, né? Porque não existia geladeira, então eles tinham que conservar os alimentos para ser consumidos depois. Então, essas especiarias eram usadas para isso. Hoje, nós usamos ainda dessas especiarias, só que hoje a gente usa como tempero, né? Pode perguntar à mamãe aí, mãe, qual das especiarias que vieram do Oriente que a senhora usa hoje, né? Para cozinhar, para fazer a nossa comida. Então ela vai falar: ah, meu filho, eu uso o cravo, né, para fazer doce, para fazer chá. Usamos a noz moscada também para fazer chá, o gengibre para fazer chá também, né, chá. Tem diversas utilidades essas especiarias. Temos também o açafrão, que é usado para fazer chá, também é um anti-inflamatório. E a pimenta do reino, né? A pimenta do reino também, que era muito usada e ainda é usada até hoje. Então, todas essas especiarias, elas eram o quê? Elas tinham muita importância. Então, ela servia para quê? Para o comércio, né? Para fazer o quê? Para a colônia portuguesa, né? Lucrar. Eles tinham interesse em quê? Em cultivar, né, a agricultura dessas especiarias para que eles pudessem já começar a enricar, né? Além do pau-brasil, né, eles descobriram também as especiarias. Então, o comércio das especiarias era muito lucrativo e os portugueses tinham grande interesse em participar. Então, eles precisavam buscar outro caminho para chegar às Índias e encontrar novas especiarias. Esse novo caminho seria por onde? Pelo Oceano Atlântico. Então, toda essa viagem, né, que eles fizeram, né, da Europa para chegar aqui no litoral brasileiro, né, as embarcações, as viagens, né, todo esse percurso, né, e essa nova exploração, né, do litoral brasileiro é conhecida como as Grandes Navegações, tá? Por que recebe esse nome? Por causa, né, da viagem que eles fizeram até chegar, né, com as tropas de Cabral, que eles fizeram para chegar no litoral brasileiro e começar a explorar as nossas terras. E detalhe, por que Dom Manuel, né, o rei de Portugal, tinha tanto interesse nas terras brasileiras? Por quê? Porque aqui ele sabia que que eles já tinham começado a encontrar riquezas, né, e que todas as riquezas que eles encontravam aqui, né, ia ser muito lucrativa, né, para Portugal. Então, ia gerar lucro, né, para a coroa portuguesa e com isso eles iam se beneficiar, né, e enricar. Tudo bem? Então é isso, a nossa aulinha de hoje, né, termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Lá no livro de vocês, né, no livro didático, tem textos para vocês estarem lendo, aprofundando ainda mais os conhecimentos de vocês e atividades na plataforma para ser realizada e também no livro, tá? Então é isso, meus amores. Até a nossa próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.